3 da manhã, você acorda sem entender o porquê. Olha para o relógio e lá estão elas. 3 horas exatas. Tenta inutilmente voltar a dormir. Algo parece diferente. O silêncio é quase tangível. O ar mais denso. Uma sutil sensação de que você deveria estar acordado. Neste momento. Se isso já aconteceu com você, Florence Scovel Shinn diria que não foi uma coincidência. Foi um chamado. Florence descobriu algo sobre as 3 da manhã que raramente compartilhava abertamente. Uma sabedoria ancestral que ela reservava para seus alunos mais próximos. Para aqueles que estavam prontos para compreender o poder dos portais temporais. E hoje, você vai descobrir o ritual secreto que Florence praticava nessa hora. Um ritual com a água, que ela considerava o mais poderoso de todos para a manifestação urgente. Um ritual que ela fazia quando precisava de respostas rápidas, de mudanças drásticas, de intervenção divina imediata. Mas antes de revelar os passos exatos desse ritual, preciso que você entenda por que as 3 da manhã são tão especiais. Porque sem esse entendimento, você pode fazer o ritual mecanicamente e perder 90% do seu poder. Existe uma razão pela qual tantas tradições espirituais ao redor do mundo reconhecem as 3 da manhã como um momento sagrado. Os sábios orientais acordam nessa hora para meditar. Os mestres espirituais fazem suas orações mais profundas. Os profetas da fé chamavam de a hora da alma. Florence estudou essas tradições e percebeu um padrão que ia além da fé. Havia algo acontecendo energeticamente nesse horário que facilitava a comunicação entre o mundo visível e o invisível. Ela chamava as 3 da manhã de o portal da meia-noite. Um momento em que as barreiras entre a mente consciente e o subconsciente ficam mais finas. Um momento em que afirmações divinas penetram mais fundo. Um momento em que a resistência mental está naturalmente reduzida. Pense assim. Durante o dia, sua mente consciente está ativa, filtrando, duvidando, questionando. Você pode fazer uma afirmação divina de abundância. E imediatamente uma voz interna diz: será que isso funciona? Essa dúvida enfraquece a afirmação. Às 3 da manhã, sua mente consciente ainda está semi-adormecida. As defesas estão baixas, os filtros estão desligados. E o caminho até o subconsciente está limpo, sem obstáculos. Florence aproveitava essa janela. E a água era sua ferramenta principal. Por que a água? Porque Florence acreditava que a água era o elemento mais receptivo do universo. A água absorve, memoriza, transmite. Estudos modernos sobre a memória da água confirmam o que Florence intuiu há quase um século. A água responde a intenções, palavras, emoções. Quando você programa a água com uma afirmação divina às 3 da manhã e depois bebe essa água, você está literalmente ingerindo sua intenção. Está colocando seu desejo dentro do seu corpo. Está fazendo a afirmação se tornar parte de você no nível celular. Florence dizia que este era o segredo dos segredos. Não apenas falar a afirmação, mas bebê-la, incorporá-la, tornar-se uma só coisa com ela. O ritual começava na noite anterior. Florence preparava um copo de água pura e deixava ao lado da cama, antes de dormir. Ela segurava o copo entre as mãos e dizia: esta água é portal, esta água é receptáculo, esta água aguarda minha palavra de poder. Depois, colocava o copo em um lugar onde a luz da lua pudesse tocá-lo, ou, se possível, a luz lunar. Segundo Florence,
potencializava a receptividade da água. Se não houvesse lua visível, ela simplesmente deixava o copo em paz, aguardando. E então dormia, com a intenção de acordar às 3 da manhã. Aqui está algo que Florence descobriu. Quando você dorme com uma intenção clara, seu corpo obedece. É como programar um despertador interno. Ela dizia a si mesma antes de dormir: acordarei às 3 da manhã para meu ritual sagrado. E acordava, sem despertador, sem esforço. Se você nunca tentou isso, pode parecer impossível, mas Florence garantia que funciona. O subconsciente é servo obediente. Se você der uma ordem clara antes de dormir, ele cumpre. E quando Florence acordava às 3 da manhã, ela não acendia luzes fortes. Usava apenas a luz natural da lua ou uma vela, se necessário. A escuridão era parte do ritual. Mantinha a atmosfera de liminaridade, de estar entre mundos. Ela pegava o copo de água que havia preparado, segurava entre as duas mãos, fechava os olhos e esperava. Este momento de espera era crucial. Florence não começava a falar imediatamente. Ela primeiro se sintonizava. Sentia a água em suas mãos. Sentia o silêncio ao redor. Sentia a presença do sagrado que, segundo ela, sempre se manifesta mais fortemente nessa hora. Então ela fazia 3 respirações profundas. Na primeira, soltava todas as preocupações do dia anterior. Na segunda, soltava todas as expectativas sobre o dia seguinte. Na terceira, se ancorava completamente no momento presente. Somente depois dessas 3 respirações, ela começava a falar. E aqui vem a parte mais importante. O que Florence dizia para a água. Ela não fazia pedidos, não suplicava, não implorava. Ela decretava, com a mesma autoridade que um imperador decreta uma lei. Com a mesma certeza que alguém afirma que o sol vai nascer amanhã. A afirmação divina que ela usava variava conforme a necessidade. Mas havia uma estrutura que ela seguia sempre. Primeiro, ela saudava-te a água. Reconhecia a água como elemento sagrado, como portadora de vida, como memória líquida do universo. Algo como: saúdo você, água abençoada, portadora de vida, memória do cosmos, receptáculo de milagres. Depois, ela declarava sua intenção, não o que ela queria, mas o que já era verdade no plano espiritual. Não peço abundância. Ela dizia: declaro que a abundância já é minha, por herança divina. Esta água agora carrega essa verdade. Em terceiro lugar, ela selava a afirmação. Usava palavras de fechamento que não deixavam espaço para dúvida. Está feito, está consumado, está selado nesta água e em minha vida. Assim é, e assim será. Depois de falar, Florence ficava em silêncio por alguns momentos. Ainda segurando o copo, ela visualizava a água brilhando, absorvendo suas palavras, se tornando líquido manifesto de sua intenção. E então bebia, lentamente, consciente de cada gole, sentindo a água descer pela garganta, chegar ao estômago, se espalhar pelo corpo. Ela imaginava suas células recebendo a mensagem, seu sangue carregando a afirmação, seu corpo inteiro se tornando veículo da manifestação. Este era o momento mais poderoso do ritual, a incorporação literal do desejo. Florence contava que manifestações feitas dessa forma costumavam se realizar muito mais rápido que afirmações comuns. Ela atribuía isso a 3 fatores. Primeiro, a hora. Às 3 da manhã abriam o portal. Segundo, a água. A água potencializava e carregava a afirmação. Terceiro, a ingestão.
Beber a afirmação a tornava parte do corpo, não apenas da mente. E agora, uma história que Dona Ruth sempre contava. Dona Ruth enfrentava uma situação financeira desesperadora. Tinha uma dívida, que venceria em uma semana. E absolutamente nenhum recurso para pagá-la. Ela procurou Florence, em pânico. Florence ensinou o ritual da água abençoada das 3 da manhã. Dona Ruth praticou todas as noites daquela semana. A cada madrugada, ela acordava, segurava a água, proferia sua afirmação divina de que a solução já existia e bebia. No 5º dia, Dona Ruth recebeu uma carta de um escritório de advocacia. Um tio distante, do que ela mal conhecia, havia falecido meses antes e deixado uma pequena herança. O valor era quase exatamente o que ela precisava para pagar a dívida. Coincidência? Florence não pensava assim. Ela dizia que o ritual não cria do nada. Ele alinha, ele conecta, ele acelera o que já estava a caminho, mas bloqueado por energias de medo e desespero. Dona Ruth estava tão tomada pela ansiedade que não conseguia receber. Seu campo energético estava fechado. O ritual da água abençoada das 3 da manhã limpou esse campo, abriu espaço, permitiu que o bem já destinado a ela finalmente chegasse. Mas Florence alertava sobre algo importante. O ritual não era para ser feito levianamente. Não era brincadeira. Não era para testar ou experimentar por curiosidade. Às 3 da manhã, os 2 mundos estão próximos. Isso significa que tanto o bem quanto as energias mais densas têm acesso facilitado. Florence insistia que o ritual só deveria ser feito por quem estava em estado de pureza de intenção. Pureza de intenção não significa ser perfeito. Significa estar honesto consigo mesmo. Significa não desejar nada que prejudique outros. Significa ter clareza sobre o que se quer e por que se quer. Florence contava a história de seu Antônio, um homem que tentou usar o ritual para prejudicar um concorrente nos negócios. Ele acordou às 3 da manhã, fez o ritual, proferiu sua afirmação divina de falência do rival. E nas semanas seguintes, foi ele quem perdeu tudo. A lei do retorno, segundo Florence, opera com força multiplicada nas horas liminares. O que você envia, volta amplificado. Se envia bênção, recebe bênção amplificada. Se envia maldição, recebe maldição amplificada. Por isso, o ritual das 3 da manhã era ensinado apenas para alunos que já tinham trabalhado suas sombras, que já tinham purificado suas intenções, que já entendiam que manifestação verdadeira nunca é às custas de outros. Existe outro elemento do ritual que Florence considerava opcional, mas muito poderoso: o uso de palavras em línguas antigas. Florence tinha fascinação por hebraico e aramaico. Ela acreditava que certas palavras nessas línguas carregavam uma vibração especial. Não porque as línguas fossem superiores, mas porque foram usadas por milênios em contextos sagrados. Absorveram o poder de incontáveis orações. Uma palavra que ela usava frequentemente no ritual da água era Maim, que significa água em hebraico. Ela começava o ritual sussurrando Maim 3 vezes, como forma de invocar a essência espiritual da água, não apenas sua forma física. Outra palavra era Shefa, que significa abundância ou fluxo divino em hebraico. Ao programar a água para a abundância, ela dizia: esta água carrega Shefa. Esta água é Shefa líquido. Ao beber, recebo Shefa em cada célula.
Florence não exigia que seus alunos usassem hebraico. Ela dizia que qualquer palavra funciona, desde que carregue intenção verdadeira. Mas, para aqueles que queriam adicionar uma camada extra de poder, as palavras antigas estavam disponíveis. Havia ainda uma variação do ritual que Florence usava para situações de cura. Em vez de segurar a água apenas nas mãos, ela colocava o copo sobre o coração, sentia os batimentos e imaginava cada batida enviando intenção para a água. Depois, falava diretamente para a parte do corpo que precisava de cura. Se era o estômago, ela dizia: "Esta água carrega cura para meu estômago ao beber. Meu estômago recebe a ordem de se restaurar." E assim era feito. Florence relatava curas notáveis usando essa variação. Uma aluna com enxaquecas crônicas praticou o ritual por 21 dias. As enxaquecas desapareceram e nunca mais voltaram. Outra, com problemas digestivos persistentes, teve melhora completa em menos de 2 semanas. Ela não prometia milagres. Florence era honesta sobre isso. Nem todo ritual resulta em cura física, mas ela garantia que sempre haveria alguma forma de cura, se não do corpo, da mente, se não da mente, da alma. A água carrega a intenção para onde ela mais precisa ir. Agora, quero compartilhar o passo a passo completo do ritual, para que você possa praticar. Se sentir o chamado. Passo 1. Preparação na noite anterior. Antes de dormir, pegue um copo de vidro transparente. Não use plástico. Florence preferia vidro porque é mais puro, mais próximo da essência cristalina da água. Encha com água filtrada ou mineral. Segure o copo entre as 2 mãos por alguns momentos. Diga em voz baixa: "Esta água se prepara para receber minha palavra de poder. Esta água aguarda a hora sagrada. Esta água será portal de manifestação." Coloque o copo em um local seguro perto da cama, se possível, onde a luz da lua possa alcançar. Se não for possível, não se preocupe. A intenção é mais importante que a localização. Antes de dormir, diga a si mesma: "Acordarei às 3 da manhã para meu ritual sagrado." Repita 3 vezes. Depois, durma em paz. Passo 2. O despertar. Quando acordar, não acenda luzes fortes. Use a menor iluminação possível. Uma vela é ideal. A luz do celular, se necessário, mas com brilho no mínimo. Sente-se na cama ou em uma cadeira confortável. Não precisa levantar e ir para outro cômodo. O ritual pode ser feito ali mesmo, no silêncio do seu quarto. Pegue o copo de água, segure com as 2 mãos, feche os olhos. Passo 3. As 3 respirações. Primeira respiração, inspire profundamente e solte todo o peso do dia anterior. Libere preocupações, ansiedades, medos, deixe sair. Segunda respiração. Inspire profundamente e solte todas as expectativas sobre o futuro. Não pense no amanhã, não planeje, apenas solte. Terceira respiração, inspire profundamente e se ancore no agora. Sinta seu corpo, sinta a água nas mãos, sinta o momento presente. Passo 4, a saudação à água. Com os olhos ainda fechados, fale baixinho para a água. Saúdo você, água sagrada, elemento de vida, memória do universo. Você recebe minha palavra, você carrega minha intenção, você manifesta minha verdade. Passo 5, a afirmação divina. Agora, declare o que você quer manifestar. Mas lembre-se, não peça, declare, não deseje, afirme, fale como se já fosse real. Por exemplo, se for abundância financeira, declaro que a abundância é minha realidade agora.
O dinheiro flui para mim de todas as direções. Esta água carrega essa verdade. Ao bebê-la, me torno um com a abundância. Se for cura, declaro que a saúde perfeita é minha realidade. Agora, cada célula do meu corpo se regenera. Esta água carrega cura. Ao bebê-la, a saúde se instala em cada parte de mim. Se for orientação que busco, declaro que a clareza é a minha realidade agora. A resposta que preciso já está comigo. Esta água carrega sabedoria. Ao bebê-la, recebo o direcionamento divino. Fale com convicção. Fale com autoridade. Fale como quem sabe, não como quem espera. Passo 6. O selamento. Depois da afirmação divina, sele com as palavras de poder. Está feito, está consumado, está selado nesta água e em minha vida. Pela lei da graça que Florence Scovel Shinn ensinou, nada pode reverter esta afirmação divina. Assim é, assim será, assim já está sendo. Passo 7. A visualização. Ainda segurando o copo, visualize a água brilhando. Imagine uma luz dourada ou prateada emanando dela. Veja suas palavras como partículas de luz entrando na água. Sinta a água pulsando com sua afirmação divina. Mantenha essa visualização por pelo menos 1 minuto. Quanto mais você sentir, mais potente será. Passo 8. A ingestão sagrada. Agora beba a água, lentamente, consciente de cada gole, ao beber. Imagine suas células recebendo a mensagem. Imagine seu sangue carregando a afirmação divina para cada parte do corpo. Imagine todo o seu ser se tornando manifestação viva da sua intenção. Não tenha pressa. Pode levar vários minutos para beber toda a água. Cada gole é sagrado. Passo 9. O silêncio final. Depois de beber toda a água, fique em silêncio por alguns momentos. Não volte a dormir imediatamente. Permita que a integração aconteça. Florence Scovel Shinn recomendava ficar acordada por pelo menos 10 minutos após o ritual. Esse tempo de integração era considerado essencial. E durante esses minutos, muitos alunos relatavam receber insights, ideias, direcionamentos. Se algo vier à sua mente, pode anotar brevemente, mas não se force. Às vezes, o silêncio é a mensagem. Passo 10. O retorno ao sono. Quando sentir que está pronto, volte a dormir com a certeza de que o trabalho foi feito. Não duvide, não questione. Solte e confie. Ao acordar pela manhã, não tente avaliar se funcionou ou não. Florence Scovel Shinn alertava contra essa armadilha. A mente consciente quer resultados imediatos, provas, confirmações. Mas o trabalho espiritual opera em seu próprio tempo. Apenas siga sua vida normalmente. Esteja atenta a sinais, sincronicidades, oportunidades, mas não as force. Elas virão. Florence Scovel Shinn recomendava praticar o ritual por no mínimo 7 noites consecutivas para questões urgentes. Para mudanças mais profundas, 21 noites. Para transformação completa de vida, 40 noites. A consistência era mais importante que a intensidade. Melhor fazer o ritual de forma simples todas as noites do que fazer de forma elaborada uma vez e desistir. Agora, preciso falar sobre algo que Florence Scovel Shinn considerava absolutamente essencial: o estado emocional durante o ritual. Você não pode fazer o ritual em estado de desespero. Parece contraditório, porque geralmente procuramos rituais quando estamos desesperados. Mas o desespero é frequência de escassez,
é frequência de não ter. E se você faz a afirmação divina vibrando não ter, você está reafirmando a falta, não chamando a abundância. Florence Scovel Shinn ensinava uma técnica para mudar o estado emocional antes do ritual. Ela chamava de ponte da gratidão. Funciona assim: antes de pegar a água, antes de fazer qualquer coisa, você lista mentalmente 3 coisas pelas quais é genuinamente grata. Não coisas que você deveria ser grata, coisas que realmente tocam seu coração. Pode ser algo simples: o calor da cama, o silêncio da noite, o fato de estar viva, não importa o que seja, desde que gere um sentimento real de gratidão. Esse sentimento de gratidão muda sua frequência, te tira do desespero e te coloca em receptividade. É dessa frequência que você deve fazer o ritual. Florence Scovel Shinn dizia que a gratidão é o portal. Sem ela, você pode estar fazendo todos os passos corretamente e ainda assim bloquear a manifestação com ela. Até um ritual imperfeito tem poder. Outra coisa que Florence Scovel Shinn enfatizava era a privacidade do ritual. Não conte para ninguém que você está fazendo. Não poste nas redes sociais. Não peça opinião de amigos ou familiares. Mantenha o ritual em segredo absoluto até que a manifestação aconteça. Por quê? Porque cada vez que você conta, você dispersa energia. Cada vez que alguém duvida, essa dúvida entra no campo da sua afirmação divina. Cada vez que precisa se justificar ou explicar, você enfraquece a intenção original. Florence Scovel Shinn chamava isso de proteger a semente. Quando uma semente é plantada, ela precisa de escuridão para germinar. Se você fica desenterrando para ver se está crescendo, você a mata. O mesmo vale para afirmações divinas espirituais. Plante, regue com fé, mantenha em silêncio e espere a hora certa de colher. Havia ainda uma variação do ritual que Florence Scovel Shinn usava em casos extremos. Ela chamava de ritual da água das lágrimas. Em momentos de dor muito intensa, de luto, de desespero que não podia ser simplesmente substituído por gratidão, Florence Scovel Shinn permitia que as lágrimas fossem parte do ritual. Nesse caso, você segura a água e deixa as lágrimas caírem nela. Permite-se chorar. Permite-se sentir a dor completamente. E então, ainda chorando, faz a afirmação divina. Não uma afirmação divina de força fingida, mas uma afirmação divina de rendição. Algo como: entrego esta dor a ti. Não tenho força para transformar sozinha. Toma esta água batizada pelas minhas lágrimas e faz o que eu não posso fazer. Confio mesmo sem entender. Entrego mesmo sem ver o caminho. Florence Scovel Shinn dizia que esse era a afirmação divina mais poderosa de todos, porque vinha da vulnerabilidade absoluta. E Deus, segundo ela, não pode resistir a um coração verdadeiramente rendido. As lágrimas, quando oferecidas em rendição, se tornam água sagrada. E a água sagrada tem poder de transformar até as situações mais impossíveis. Uma aluna de Florence Scovel Shinn, chamada Renata, perdeu o marido subitamente. Estava destruída. Não conseguia fazer rituais de gratidão. Não conseguia decretar abundância. Mal conseguia respirar. Florence Scovel Shinn a orientou a fazer o ritual da água das lágrimas. Por 40 noites. Renata acordou às 3 da manhã, segurou a água, deixou as lágrimas caírem e entregou sua dor. No final das 40 noites, Renata não estava curada do luto, mas estava transformada por ele.
tinha encontrado uma paz que não achava possível e havia recebido, durante os rituais, clareza sobre os próximos passos da sua vida. Ela dizia que nas noites mais escuras, quando chorava sobre a água às 3 da madrugada, sentia uma presença. Não sabia nomear, mas sabia que não estava sozinha. E essa certeza, nascida no fundo do abismo, a sustentou pelo resto da vida. Mas antes de encerrar, preciso compartilhar algo mais sobre a ciência por trás do que Florence Scovel Shinn descobriu intuitivamente. Estudos modernos sobre ritmos circadianos mostram que entre 2 e 4 horas da madrugada, o corpo humano passa por mudanças hormonais significativas. O cortisol, o hormônio do estresse, está no seu nível mais baixo. A melatonina, o hormônio do sono profundo, ainda está presente, mas começando a diminuir. Esse estado bioquímico cria uma janela única. A mente consciente está relaxada, mas não completamente adormecida. O corpo está em modo de restauração. E as ondas cerebrais frequentemente oscilam entre teta e alfa, estados associados à meditação profunda e receptividade aumentada. Florence Scovel Shinn não conhecia essas explicações científicas, mas ela experimentou e observou, e o que descobriu empiricamente. A ciência agora começa a validar. A água também tem propriedades que a ciência moderna está começando a compreender. Pesquisadores como Masaru Emoto documentaram como a água responde a palavras e intenções, formando cristais diferentes, dependendo das mensagens a que é exposta. Água exposta a palavras de amor forma cristais simétricos e belos. Água exposta a palavras de ódio forma estruturas caóticas e feias. Florence não tinha fotografias de cristais de água, mas ela tinha a intuição de que a água escuta. E ela estava certa. Quando você fala para a água às 3 da manhã, você está combinando 3 elementos poderosos: um estado cerebral receptivo, uma substância que memoriza intenções, e uma hora em que as barreiras entre consciente e subconsciente estão naturalmente mais finas. Não é magia no sentido fantasioso, é tecnologia espiritual, baseada em princípios que existem independentemente de você acreditar neles ou não. Florence também falava sobre a importância da qualidade da água usada no ritual da água abençoada. Ela preferia a água de nascente quando possível. Na impossibilidade, água filtrada servia. O que ela não recomendava era a água da torneira sem tratamento, especialmente em cidades onde a água carrega cloro e outros químicos em quantidade significativa. A razão, segundo Florence Scovel Shinn, não era tanto física quanto energética. Água que passou por muitos processos industriais, que foi bombeada por canos de metal, que carrega resíduos químicos, já tem uma memória muito carregada. Limpá-la energeticamente antes do ritual da água abençoada era possível, mas demandava trabalho extra. Água de nascente ou água mineral de qualidade já vem mais pura, mais próxima de seu estado natural, mais receptiva a novas programações. Se você só tem acesso à água da torneira, Florence Scovel Shinn sugeria um preparo adicional. Antes de colocar a água no copo para o ritual da água abençoada, ela recomendava deixar a água exposta ao sol por algumas horas durante o dia. A luz solar, segundo ela, limpa e purifica a água de memórias indesejadas. Se não houver sol, a luz da lua também funciona, embora de forma diferente. A luz solar energiza e limpa. A luz lunar acalma e sensibiliza. Depois desse banho de luz,
a água estaria pronta para receber sua programação durante o ritual noturno. Outro detalhe que Florence mencionava era sobre o copo. Ela preferia copos de vidro transparente, sem desenhos ou cores. A transparência simbolizava pureza de intenção. A ausência de decorações evitava distrações energéticas. Se você tiver um copo especial, reservado apenas para o ritual da água abençoada, melhor ainda. Esse copo se torna objeto sagrado com o tempo, absorvendo a energia de cada ritual realizado. Florence Scovel Shinn tinha um copo de cristal que usava exclusivamente para esse propósito. Dizia que depois de anos de uso, o próprio copo emanava energia de manifestação. Você não precisa de um copo de cristal caro. Um copo de vidro simples dedicado ao ritual da água abençoada já cumpre a função. O importante é a consistência e a reverência, não o preço do objeto. Florence Scovel Shinn também ensinava sobre o que fazer se você acordar naturalmente às 3 da manhã sem ter planejado. Se isso acontecer, ela dizia que era um chamado. O universo estava convidando você para um encontro. Nesses casos, mesmo que você não tivesse preparado a água na noite anterior, poderia fazer uma versão simplificada do ritual da água abençoada. Vá até a cozinha em silêncio. Pegue um copo de água. Segure entre as mãos. Faça 3 respirações. E em vez de uma afirmação divina elaborada, simplesmente pergunte: o que você quer me mostrar esta noite? Depois beba a água lentamente e fique em silêncio por alguns minutos. Muitas vezes, a resposta vem. Pode ser um pensamento, uma imagem, uma sensação. Pode ser uma memória que precisava ser processada. Pode ser uma intuição sobre algo que precisa de atenção. Florence contava que algumas de suas maiores revelações vieram nesses despertares espontâneos. Ela não os provocava, mas quando aconteciam, ela sabia aproveitar. Se você começa a acordar às 3 da manhã regularmente sem querer, Florence Scovel Shinn interpretava como sinal de que um trabalho espiritual profundo estava acontecendo. Seu ser superior estava pedindo atenção. Algo precisava ser processado, curado ou manifestado. Nesses períodos, ela recomendava fazer o ritual da água abençoada completo todas as noites por pelo menos 21 dias. Aproveitar a abertura enquanto ela estava disponível. Porque essas janelas nem sempre ficam abertas para sempre. Há um último ensinamento de Florence Scovel Shinn sobre o ritual da água abençoada que quero compartilhar. Ela falava sobre a importância de não criar dependência. O ritual da água das 3 da manhã é ferramenta poderosa. Mas é ferramenta, não é muleta, não é o único caminho. E não deve se tornar superstição ou obsessão. Florence Scovel Shinn usava o ritual da água abençoada quando sentia necessidade. Em períodos de estabilidade, ela poderia passar meses sem fazer. Em períodos de turbulência ou quando precisava de respostas rápidas, ela intensificava a prática. O equilíbrio é importante. Use o ritual da água abençoada quando for chamada a usar. Mas não se torne escrava dele. Não acredite que nada pode manifestar sem ele. Não entre em pânico se perder uma noite. O verdadeiro poder, Florence insistia, está dentro de você. O ritual da água abençoada apenas facilita o acesso. Mas o acesso é seu, por herança divina. Com ou sem água, com ou sem 3 horas da manhã, com ou sem qualquer ferramenta externa. As ferramentas ajudam, mas você é a fonte. Este canal existe para trazer a você sabedorias ancestrais que foram quase perdidas.
Ensinamentos de Florence Scovel Shinn que não estão nos livros comerciais. Técnicas que ela reservava para os mais próximos. Se este ritual da água das 3 da manhã tocou você, se você sentiu um reconhecimento enquanto ouvia, existe uma forma de honrar esse momento. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio, é você dizendo que essa sabedoria ancestral merece continuar circulando. É você participando da missão de manter vivo o legado de Florence Scovel Shinn. Cada contribuição permite que mais pessoas sejam alcançadas, mais vidas sejam transformadas, mais rituais sejam praticados com consciência e poder. Quando você apoia, você não está pagando por um vídeo. Você está semeando abundância que volta multiplicada. Agora, quero deixar com você a afirmação divina completa para o ritual da água abençoada. O mesmo que Florence ensinava aos seus alunos mais dedicados. Esta água é sagrada. Esta água é portal entre mundos. Esta água recebe a minha palavra de poder e a guarda em sua memória eterna. Eu declaro que a abundância é a minha realidade presente. Declaro que todas as portas fechadas se abrem agora. Declaro que tudo o que preciso já está a caminho, acelerando em minha direção. Esta água carrega esta verdade. Ao bebê-la, me torno um com minha afirmação divina. Cada célula do meu corpo vibra abundância. Cada pensamento alinha-se com prosperidade. Cada passo me leva ao meu bem maior. Nenhuma força contrária pode impedir o que o universo decretou através de mim. Nenhum obstáculo é maior que a graça que me protege. Nenhum atraso é mais forte que o tempo perfeito que me guia. Está feito, está consumado, está selado na água, no meu corpo, na minha vida, no campo de todas as possibilidades. Pela lei da graça que transcende a lei do karma, recebo agora o que me pertence por herança divina. Assim é. Assim será. Assim já está sendo. Memorize essa afirmação divina ou escreva-a em um papel que possa ler às 3 da manhã. Pratique com reverência. Pratique com consistência. E observe sua vida mudar. Florence Scovel Shinn deixou este mundo físico há muitas décadas, mas seus ensinamentos continuam transformando vidas. O ritual da água abençoada das 3 da manhã foi um dos mais poderosos que ela desenvolveu. E agora está em suas mãos. A pergunta é, você vai praticar? Você vai acordar na hora sagrada, segurar a água entre as mãos e fazer sua afirmação divina? Ou vai apenas assistir este vídeo, achar interessante e voltar a dormir? Florence dizia que informação sem ação é peso morto na alma. Saber e não fazer é pior que não saber. Porque quem não sabe tem a desculpa da ignorância. Quem sabe e não faz, carrega o peso da escolha consciente de não transformar. Você chegou até aqui por uma razão. Não existe coincidência. Se este vídeo apareceu para você, se às 3 da manhã agora tem um novo significado, é porque era a hora. Escreva nos comentários "Acordei". Se você já teve a experiência de despertar às 3 da manhã sem motivo aparente. Quero saber quantos de vocês já receberam esse chamado e talvez não soubessem o que fazer com ele. E se você nunca acordou às 3 da manhã, comenta "Voarei", para declarar que está pronto para receber esse despertar. Nos vemos no próximo vídeo. E lembrem-se, às 3 da manhã, o portal da meia-noite é mais fino. Use isso a seu favor.